Falei aos meus avós paternos no dia de Natal que meu irmão e eu os odiamos por insultar nossa mãe morta o tempo todo. Minha mãe morreu quando eu 16F, tinha 5 anos e meu irmão, 18M, tinha 7. 2 anos e meio depois que minha mãe faleceu, nosso pai começou a namorar nossa madrasta e nos apresentou a ela depois de eles estarem juntos por 6 meses, o que significava que se passaram 3 anos desde a morte da mãe. Nossos avós, nessa época, começaram a dizer que a mãe foi egoísta e que ela foi uma mãe ruim porque não nos perguntou, a mim e ao meu irmão, ou nos fez prometer que amaríamos e aceitaríamos uma nova mãe. Eles a culpavam por não estarmos felizes com nossa madrasta no início, a culpavam porque dissemos que não queríamos que ela fosse nossa nova mãe, que é como nossos avós a chamavam, e porque o pai então encontrou uma maneira de a madrasta não assumir o papel de mãe principal e nos deu espaço para sentir do jeito que quiséssemos em relação a ela. Ele admitiu, uma vez que esperava que nós nos aproximássemos o suficiente para um dia amá-la e considerá-la nossa mãe bônus ou segunda mãe. Mas ele nunca forçou isso e nunca nos fez sentir mal por isso. Nossa madrasta meio que esperava assumir o papel materno principal já que perdemos nossa mãe tão jovens. Foi um ajuste para ela ser a madrasta e ser secundária do jeito que seria se a mãe estivesse viva e nossos pais estivessem divorciados. Mas ela acabou se adaptando e as coisas funcionam bem. Mas nossos avós consideram uma falha da mãe o fato de não aceitarmos nossa madrasta. Toda vez que a gente os vê, ouvimos algum comentário negativo sobre a mãe. Geralmente meu pai não está na sala quando isso acontece, mas às vezes ele está lá e pede para pararem quando houve esse tipo de coisa. Uma vez, minha avó começou um desabafo louco onde disse que a mãe era a mãe egoísta possessiva que não suportava a ideia de seus filhos amarem e serem amados por outra mulher de maneira materna e não colocou os limites para que isso acontecesse. Ela disse que a mãe deveria ter morrido quando éramos bebês para que não tivéssemos lembranças e fossemos livres para seguir em frente sem ela, e que ela deveria ser uma coisa do passado, já que estava morta. O pai ficou muito furioso com ela naquele dia e não a vimos por mais de 1 ano, até que minha avó pediu desculpas ao pai. Eu e meu irmão não estávamos na sala, então ninguém sabia que ouvimos, mas ouvimos. Ontem foi a primeira vez que meu irmão não estava presente no Natal. Ele foi para a família da nossa mãe e meus avós falaram sobre como estavam surpresos que ele não apareceu para visitar. Eles sabiam que ele não estava falando com eles e há 1 ou 2 anos deram conta de que nenhum de nós gosta deles. Mas a ausência dele no Natal gerou um monte de conversa sobre isso. O pai lhes disse que era escolha dele e tudo mais, mas eles não pararam. Então começaram a focar no fato de que eu pareço querer não estar lá e como isso é doloroso, porque me amam como amam meu irmão e nós os tratamos tão injustamente. Eu fiquei tão brava quando disseram que era injusto e disse que a razão pela qual os odiamos tanto é porque continuam insultando a mãe e apontei que ela é nossa mãe morta, nem mesmo uma pessoa viva que pode se defender. Eu disse que perdemos todo o respeito e carinho por eles depois disso e quanto mais falavam, mais os odiávamos. Minha avó ficou sem palavras e meu avô tentou rebater, mas o pai disse para ele não dizer uma palavra e me levou para casa. Minha madrasta ficou lá por cerca de 1 hora antes de voltar. O pai pediu desculpas por não ter agido melhor e me disse que nunca teria os mantido por perto se soubesse que poderíamos ouvir. Então meus avós ficaram ligando e mandando mensagens a tarde toda e a noite toda. Eu acho que ainda consigo ouvir o telefone do pai apitando com as notificações de mensagens. Eu sei que falei sobre isso e que eles disseram ao pai que eu deveria ser disciplinada por ter falado com eles daquele jeito. Eu contei ao meu irmão o que aconteceu e ele disse que gostaria de ter feito isso, mas não conseguia suportar vê-los mais.